Boa noite. O caso da Lina é apenas um exemplo de um caso extremo de conflito entre a comida e a imagem. Lina tem 28 anos. A partir dos 13, na entrada da adolescência, a sua vida mudou por completo. Chegou a pesar 26 quilos. Seja bem-vindo ao Confesso. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Boa noite, Lina. Boa noite, Eduardo, o diretor terapêutico que nos tem acompanhado ao longo destas semanas e que nos vai ajudar a explicar melhor este caso. Lina sofreu de anorexia nervosa. Lina, eu tenho um desafio para si, no início do nosso programa. Tem um envelope em cima dessa mesa. Eu gostaria que o abrisse e que visse o que está lá dentro. O que é que está aí, Lina? Boa noite, antes de tudo. Estão aqui algumas fotografias minhas tiradas alguns meses antes de entrar para tratamento. O que é que sente ao olhar para essas fotos? É um bocado complicado, aliás. Eu, pouco depois de sair de tratamento, já nem sabia, mas tinha apagado tudo quanto todo este tipo de imagens, porque para mim são chocantes, são difíceis de lidar, porque são um extremo. Eu sei que rasgou as fotos. Foi tudo. Que apagou esse seu passado. Nós conseguimos, através de umas amigas suas, encontrar essas fotos. Não que a queiramos molestar com isso, mas para que nos ajude a explicar o seu processo. Quanto é que pesava aí? Olha, eu não consigo precisar muito bem, mas na altura deveria ter cerca de 33 quilos por aí. E chegou aos 26? Sim. Então vamos andando um bocadinho para trás e perceber como é que uma jovem da sua idade chega aos 26 quilos. Quando é que começou na sua cabeça esta tentativa de controle do corpo e da comida, esta dualidade? Conscientemente, eu tenho uma grande percepção de estar em conflito comigo, de não me sentir bem com o meu corpo, com a minha identidade, de achar que estava a ficar tudo profundamente errado por volta dos 12, 13 anos. Portanto, uma altura em que andava numa secundária, e comecei a ter acesso a outro tipo de grupos, não estava naquele meio tão protegido dos meus colegas, e houve ali um mundo que me atraiu, mas no qual eu não me conseguia encaixar. Esta foi talvez a primeiro embate mais consciente. Antes disso, e muito antes disso, eu já tinha tido sensações de repugnância e nojo para comigo. Aos 10 anos, até mais cedo que isso, se calhar aos 4, aos 5. Que sensações? Sensações de nojo para comigo. Nojo, acima de tudo, nojo, repulsa. Mas isso raiva. São palavras fortíssimas. São palavras fortíssimas que na altura nem sequer conseguia expressar. Havia assim aquele sentimento ao qual eu não conseguia dar voz, não conseguia dar palavras, não conseguia explicar que estava errado. Mas não gostava de si por dentro e por fora? Não gostava por fora? Não gostava só por dentro? Aos 13 anos, 12, 13 anos, não gostava daquilo que eu tinha. Olhava para mim e falhava alguma coisa. Eu até podia ser uma boa aluna. Era? Era. Podia conquistar os meus objetivos, mas quando chegava àqueles momentos que eu achava verdadeiramente importantes,
porque eu queria ser popular, eu queria sentir-me confortável, eu queria que as outras pessoas reconhecessem-me. Mas quando eu tento sair de um grupo, da minha zona de conforto, e ir para um grupo que eu até achava fixe e que achava aliciante, salta toda a minha timidez, toda a minha insegurança comigo, toda é como se de repente eu me vou apercebendo que sou tão pequenina, sou tão... falta qualquer coisa. Não... E essa timidez e insegurança não é própria dos 12, 13 anos nas meninas? Eu agora acho que sim. Na altura não. Na altura pareceu-me uma coisa gigante, muito difícil de... não, impossível de ultrapassar. Via-se ao espelho? Via, e foi nessa altura, e até pelas conversas, pelas mesmas conversas que me atraíam, portanto, os rapazes falavam de raparigas, falavam de curtos, e aquilo, portanto, obrigou-me de alguma forma a centrar-me mais na minha figura. E aquilo que eu vi na minha figura não era de todo aquilo que eu achava que devia ser. O que é que via? Que menina é que via? Não via menina nenhuma. Comecei a ver uma coisa que tinha que ficar mais perfeita. Okay? Não gostava. Eu olhava e não gostava. Eu já não me lembro de quando é que comecei sequer a fazer uma dieta. Eu sei que a dada altura começou. Porque não me sentia bem. Agora, o momento exato em que comecei, em que decidi começar a cortar ou a emagrecer conscientemente, eu já não me recordo, sou sincera. Lá em casa estarão todos a pensar que era gordinha. Não era. Então? Eu tenho 1,56 m e na altura creio que pesava cerca de 52, 53 quilos. Não era gorda. Não Nunca era fui gorda de todo? Não. Portanto, olhava-se ao espelho e não gostava nem das suas ancas, nem das suas pernas, Nada. nem do seu peito. Nem da barriga, nem do nada. Nada. Não, estava errado. E onde é que ia buscar esse modelo para tentar copiar? Eu via pelas... Olha, eu agora ia dizer que ia ver pelas minhas amigas que tinham mais sucesso e que eram mais populares, mas a verdade é que nem todas o eram, nem todas tinham aquele corpo escultural. Eu acho que foram... É muita informação que vamos recebendo. De onde? É que ela De vem? todos dos meios audiovisuais, de toda uma noção que há uma imagem de mulher magra, mulher perfeita, mulher confiante. Certa ou errada, essa era a imagem que eu tinha e foi isso que eu interiorizei. Numa altura em que não me sentia bem comigo, numa altura em que, não sabendo dar voz, senti que algo tinha que mudar e que todo o meu sucesso... Porque eu era uma rapariga que tinha boas conquistas, tinha um grupo de amigos bases, tinha e tenho uma família que desempenhou sempre um papel importantíssimo. Acha que a sua altura, por não ser muito alta, isso interferiu? Eu gostava de ser uma mulher com metro... Também gostava. Na altura eu estava insatisfeita com tudo, para ser super muito franca. Okay? Eu queria ser rebelde, mas também não queria abdicar das boas notas, não dava. Portanto, eu queria tudo. Mas foi demasiado rebelde. Se calhar fui, não é? Não é? Se calhar tentei levar, não de uma forma, lá está, não de uma forma demasiado consciente, mas acabei por ter a maior rebeldia delas todas, que foi revoltar-me comigo mesma. E então quando é que começa esse processo de controlo absoluto daquilo que ingere? Eu tenho cerca dos entre 13 e 14 anos, durante o verão, portanto, que é uma altura muito mais, em que uma pessoa está muito mais exposta àquilo que é suposto ser bonito, num fato de banho, num biquíni. Eu comecei num processo muito acentuado de perda de peso e aí sim, já de contar calorias, controlar peso na balança e querer verdadeiramente emagrecer, apesar de tudo o resto. Portanto, continuava a ser... É um bocadinho pescadinha de rabo na boca, porque quanto mais eu emagrecia, mais insegura e mais insatisfeita eu me sentia. Por outro lado, já tinha a minha família que sempre foi bastante... sempre esteve lá e estava muito atenta. Estavam muito aflitos, muito preocupados. E, portanto, já estava num choque com eles. E, portanto, se eu antes me sentia tímida e sozinha, já
já não me sentia amparo em lado nenhum, porque acabei por romper com o meu grupo de amigos habitual, porque sentia que já não me identificava. Do outro lado também não me identificava, porque no fundo eu não era aquilo. Já não estava em lado Não estava nenhum. em lado nenhum, não estava comigo sequer. Como é que a Lina começou a fazer? Um dia decide, vou comer só isto. Depois no outro dia diz, já não como isto. Como é que era? Foi progressivo, sim. Começa, tanto que eu nem me lembro do começo, eu sei que começou. E sei que começou e que a partir daí foi a pique. Como é que se gera a fome e essa vontade de cumprir esse tremendo objetivo? A fome passa a ser acessória, a fome até passa... É uma coisa muito doentia, porque eu quase conseguia tirar... Eu quase não, eu tirava prazer de sentir fome. Era ali uma motivação que me fazia continuar a ter força. Aliás, dava-me prazer, eu conseguia chegar ao final de um dia e se eu estipulava que tinha que comer só isto, isto e aquilo, porque entretanto investigava, informava-me, tentava saber o que é que deveria ou não para conseguir o meu objetivo, para conseguir ficar mais magra, como se isso de alguma forma fosse resolver os meus problemas e o meu mal-estar. Senti, portanto, aquela... Sou forte, eu consigo isto, eu sou forte, eu aguento tudo. É claro que, entretanto, não aguentava nada. Como é que fazia essa contagem de calorias? Sabia que a maçã tinha X? Sim, era exatamente isso. 100 gramas disto tem isto, se já vais aqui não podes comer acolá. E depois comecei a entrar também numa fase de fazer exercício, exacerbadamente. Exercício sem comer? Sim. Como é que se consegue isso? Onde é que fica esse sofrimento? Não sofria? Não desmaiava? Não. Eu a única vez, ou se calhar das poucas vezes que desmaiei, foi mesmo numa fase muito crítica. De alguma forma eu tinha uma resiliência, não sei. Eu não sei onde é que ia buscar forças. Eu não sei onde é que vamos buscar forças quando estamos alimentados por um instinto tão mau que é matar-nos, não é? Mas a verdade é que eu aguentava. Que tipo de exercício fazia? Fazia abdominais, fazia corridas, não parava quieta. Eu tinha uma enorme dificuldade em estar sentada paulatinamente uma tarde a ver uns filmes no sofá. Isso não existia. Portanto, eu tinha que acordar cedíssimo para ir andar, para ir correr, para fazer abdominais, para acordar o mais cedo possível para que ninguém me visse e me obrigasse a tomar o pequeno almoço, porque assim as pessoas acordavam lá em casa e, portanto, não, eu já comi, vou sair até já. Deitava-me tardíssimo porque esperava que os meus pais adormecessem para continuar a fazer exercícios. E a relação com o espelho, como é que ia ficando? Pior, cada vez pior. Recorde-me lá quando se via ao espelho, o que é que dizia para si nessa altura? Sou um monstro. Sou um monstro. Mesmo achando que estava a dominar-se a si própria, a fazer mais exercício? Não chega, nunca chega. Por muito... Eu ia fazendo etapas. Tinha 53, queria os 50. Queria os 50, ou já tinha os 50. Não, ainda era demais. Já queria os 46, mas o ideal para a minha altura era ter 45. E o ideal ainda era baixar mais um pouco. E a seguir, se desse para baixar mais ainda, porque nunca, quando há um mal-estar connosco, não há nada que tape esse buraco, por muito que se faça, por muito boas notas que se tenham, por muita atenção, porque ao fim e ao cabo eu consegui começar até a captar a atenção das pessoas que eu queria que achassem, só que não era pelos melhores motivos, quer dizer, eu queria demonstrar uma grande força e o que eu demonstrava era uma pessoa profundamente mal com ela e profundamente fraca, só que eu não conseguia ver isso. Passou a ser observada de outra maneira pelos outros? Coitadinha. O que é que lhe diziam? Era coitadinha, isso? Coitadinha. Diretamente? Nem tanto. Eu tenho uma personalidade e mesmo na altura um bocado vincada e, portanto, eu não dava muita margem de manobra para que me fizessem esse tipo de comentários. Portanto, era... Na retaguarda? Sim, eu fechava-me em copas, fazia a minha cara feia, a minha cara de má, esbugalhava os olhos e, portanto, tirava a vontade também de me dizerem frontalmente as coisas. Aos meus pais, portanto, eu já estando predisposta pela adolescência a entrar de alguma forma em conflito,
porque achava que tinha que fazer o meu caminho e que eles estavam ali, portanto, a interferir com um percurso que eu achava que era aquele que eu deveria fazer. Portanto, eu, por um lado, tentava ao máximo encobrir a face do coitadinho, porque eu não era isso que eu queria, mas, por outro, hoje consigo ver que era aquilo que, quer dizer... É exatamente isso. Completamente. Antes de continuar a sua história, eu queria Eduardo, perguntar-lhe aqui onde é que se insere. Nós conversámos um bocadinho sobre o síndrome do Peter Pan. Explique-nos lá que síndrome é este, o síndrome do Peter Pan. Síndrome de Peter Pan normalmente está associada à anorexia nervosa, que é o que a Lina sofre, que é basicamente a recusa que a pessoa tem de crescer e de adquirir uma maturidade. Está associada também com traços muito fortes de rebeldia, de desafio, uma zanga muito forte e principalmente a negação de aceitar o envelhecimento. Afeta muitas jovens. Afeta muitas jovens porque a anorética normalmente em termos de maturidade, normalmente inicia-se na pré-adolescência, como a Alina nos acabou de descrever, que é uma perturbação alimentar que se baseia na rigidez e na insuficiência alimentar. E isto afeta muito porque depois a pessoa vai vivendo determinadas vivências, mas fica com um comportamento e uma maturidade de 12, 13 anos. E o trabalho que nós fazemos quando o indivíduo entra em tratamento é recuperar toda essa falta de maturidade. É isso que se chama recuperação. Mas antes de estar consigo, a Lina foi internada, porque chegou aos 26 quilos. Sim, isso foi numa fase muito posterior até. Eu fiz um primeiro internamento por volta dos 15 anos, eu estaria no 10º ano, e foi um internamento num hospital público de carácter mais ou menos longo, foram cerca de 3 meses e qualquer coisa. No entanto, eu já fui para lá muito contrariada, mas pronto, também eu iria sempre contrariada, e ia desde logo com um sentimento que não vai resultar, ninguém me vai tirar isto. Não vale a pena, era isso? Não vão conseguir, não há esperança. Não, isto não vai sair, porque eu senti um profundo mal-estar comigo, que não admitia a quase mais ninguém, mas também tinha como se fosse uma crença muito profunda mesmo, que aquilo nunca ia passar. Esta sensação horrível, esta coisa que eu tenho, não sai, e ninguém consegue perceber, eu senti-me muito sozinha. E, portanto, depois desse internamento em que eu até recuperei algum peso... Entrou com quanto peso, olha, lembra-se? deveriam ser cerca de 38, 39 quilos, já foi há muito tempo mesmo. Mas era por aí, saí de lá fisicamente ok, com 44 ou 45 quilos, supostamente com uma dieta mais ou menos regular, mas, portanto, com a mesma sensação que, ok, agora puseram-me gorda, mas eu continuo-me a sentir muito mal comigo. E, portanto, a minha forma de expressar isso, aliás, eu saí desse internamento, tendo sido acompanhada depois em terapia de grupo, que também via nesse hospital para dar continuidade aos tratamentos. Portanto, já tinha episódios de bulimia, portanto, passei a vomitar também como estratégia. Por um lado, para tirar aquela sensação horrível de fome, porque eu, entretanto, parecia que tinha acumulado. Entretanto, começou a perceber o que era a fome outra vez, foi isso? Credo, sim. Sim. Ai, credo. Ai, credo, sim. Quando se está há muito tempo em fome, chega a uma altura que aquilo parece que nunca mais vai acabar, não é? E é muito angustiante, quer dizer, uma pessoa privar-se, impingir-se tanto sofrimento. E eu, desse internamento, portanto, acabei por começar, aliás, já quando eu ia aos fins de semana à casa, abusava e a seguir vomitava. Mas tinha muito medo de passar sob a bulimia, portanto, continuava a restringir e quando ultrapassava a minha conta, vomitava. Ou seja, basicamente, ainda estava mais instável. Complicou o seu processo? Compliquei, sim. Só que eu, como tinha, e eu vivi muito também de alguma aparência, eu queria, portanto, aquela imagem de pessoa forte, pessoa firme, uma imagem que eu queria no meu mundo imaginário, portanto, que eu devia ser perfeita. Eu sabia que também não podia
descer determinado patamar. Isto, de uma forma consciente ou outra, eu queria seguir o meu percurso académico. E isso acabou por me fazer, durante muitos anos, andar numa corda bamba. Portanto, eu fui para a universidade e levei a minha anorexia comigo. Eu iniciei o mundo do trabalho e a anorexia foi comigo. Mas durante todos esses anos, aliás, as minhas colegas da universidade nunca souberam. Porque eu fisicamente era uma pessoa magra, mas não num estado demasiado doentio para levantar suspeitas. Isso só aconteceu mais tarde. Expunha-se, ia à praia? Gostava pouco, não. Não era... Tentava ao máximo proteger-me de situações que me obrigassem a uma grande exposição. Que roupas vestia? Não, na altura, pois, tudo calções não, mas era capaz de vestir uma saia. Eu tinha uma grande... Era uma grande paranoia, que era a barriga. Expor a barriga, não. Não. Isso, os braços podem ser, as pernas, demasiadas coxas, não. Agora, barriga está fora de questão. Portanto, para mim, o meu maior tormento era mesmo ir para a praia e vestir um biquíni. E situação essa começou a ser revertida quando eu fui para a universidade e, portanto, eu vou fazer, pais, façam vocês as vossas férias, que eu faço as férias. Mas não vestia um biquíni porque achava que estava gorda? Sim, achava. Não é? Estava sempre errado. Eu tinha sempre barriga. Por muito abdominal que eu fizesse, eu tinha sempre barriga. E era um martírio quando era obrigada, porque, quer dizer, não é muito vulgar, uma jovem ir para a praia e andar com um fato de mergulhador, não é? Portanto, eu acabava por vestir um biquíni, mas sentia-me muito asfixiada. Sentia que estava toda a gente a olhar para mim e isso era muito desconfortável. Comprava roupa na secção de criança? Tinha roupa na secção de mulher que lhe servisse? Também tinha na secção de criança, mas eu durante muitos anos passava só pela jovem magra, não completamente esquelética. Havia pontualmente alturas em que eu ia mais abaixo, mas, portanto, até durante toda a universidade, praticamente, eu consegui manter ali uma aparência meio funcional. Muito bem, Lina, e chega aos tais 26 quilos. E aí? Aí foi um processo muito rápido. Já estava a trabalhar. Se me perguntar ao certo como é que de um momento para o outro eu perco aquele meu aparente controle da situação, eu acho que tinha de acontecer e ainda bem que aconteceu, porque basicamente eu acho que decidi baixar os braços completamente. Eu estava já num estado muito perdida. Que mulher entrou, Eduardo, em tratamento? Era uma mulher totalmente diferente daquela que é hoje. Hoje é um prazer estar a ouvi-la, a forma confiante, específica com que ela consegue falar de todo o seu processo e do passado. Ela era uma mulher muito difícil, muito problemática e só esteve lá 10 dias. Ao final de 10 dias teve uma pré-coma e teve que ser internada de urgência num hospital onde ficou durante um mês, até regressar a uma das nossas unidades terapêuticas e depois, sim, aí encarou esta doença com a seriedade necessária para fazer um tratamento correto e deixou de, digamos, subestimar a doença e levou com a seriedade para terminar o tratamento em 8 meses. Mas foi uma pessoa fácil de se acompanhar? Foi, Lina? Não. Ela é uma pessoa muito desagradável, numa fase inicial, muito rebelde, muito desafiadora, numa negação enorme, à beira da morte. O que ela fazia, ela estava-se a matar por dentro, estava seca, estava apagada, cheirava à morte, por isso ela estava desligada. Ela chegou a um ponto absolutamente limite, em que, se ela se queria matar, nós tínhamos que construir ali alguma âncora com a vida. Nós precisávamos de arranjar alguma fonte de motivação e de esperança para que a Lina pudesse se agarrar. E foi muito, muito difícil numa fase inicial, tal e qual como é com todas as anoréticas. Para mim, todas as patologias com quem eu trabalho, é sempre a mais difícil. Porque existe uma grande ansiedade antecipatória nos 6 momentos diários das refeições. As refeições, os 6 períodos do dia está em contacto com a sua droga de escolha todos os dias, 6 vezes por dia. E aqueles minutos antes existe uma ansiedade que aquilo vira um bicho.
Sim. Pensou chegar ao fim? Decidir, eu quero chegar ao fim, sou eu que controlo isto, acabou? Com a minha vida? Não. 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 Eu tenho... uma dos pensamentos que me ficou, e este ficou mesmo muito gravado, eu de facto tive 10 dias em que, portanto, continuei a restringir ao máximo, até porque já não me deixavam mexer, e aquilo para mim era inconcebível. Vou engordar imenso, e isto é um pensamento obsessivo que tapa tudo o resto, mas é aquilo que eu ouço. E eu entrei num pré-coma, portanto, até foi uma experiência assim algo estranha, porque eu sentia-me viajar, eu perdi um bocado a noção ali da realidade e tenho a sensação de estar a viajar. E eu quando volto ali a um estado mais consciente, eu lembro-me que o primeiro pensamento que me vem é: eu estou muito quieta, eu estou parada, eu vou engordar, eu tenho que mexer. Okay? E isto é muito doentio, isto eu acho que é... Mas, entretanto, foram os outros 8 meses, e esses 8 meses fizeram da Lina a mulher que consegue hoje estar aqui Sim, a falar comigo. Que mulher é esta hoje? Hoje... Ainda muito ativa. Eu acho que uma das coisas que eu... E se calhar para mim é um dos conceitos, é uma das sensações que eu tenho mesmo, é a vida. Ok, eu estou viva e eu gosto muito de viver. Definitivamente eu gosto muito de viver. E isso foi como se voltasse a sentir aquela energia que eu tinha perdido. Okay? E eu acho importante que, uma vez que passou por este processo extremamente doloroso, que consiga, a muitas jovens que estão nesse período crítico da adolescência, que lhes transmita uma mensagem que lhes abra um pouco o cérebro em relação a comportamentos duvidosos que elas possam ter. A mensagem que eu passo é, por muito que não passa, a solução não passa por aí. E eu sei que há alguns anos atrás eu gostava de ter ouvido isto que nunca ouvi de ninguém, que foi: há uma solução, ok? Não tem de ser assim, não é preciso ser assim, não vai ser assim. A questão da autoestima, porque fraqueja muito nesta fase da adolescência. Mas fraqueja, se calhar, em quase todas as jovens. Eu tenho uma irmã, e essa minha irmã tem várias amigas, e todas vão tendo, de uma forma ou outra, os seus altos e baixos. Agora, o que eu acredito é que eu e muitas outras anoréticas já temos ali uma propensão para ter uma grande dificuldade em lidar com esses sentimentos de mal-estar, de desajuste, de falta qualquer coisa. Acho que já há uma dificuldade acrescida. Então acha que a sua baixa autoestima, neste caso, encaminhou-se para a sua relação com a comida, poderia ter ido para outra direção? Poderia, sim, poderia. Poderia, porque eu mesmo durante a adolescência, por exemplo, eu não bebia álcool, quase nunca, porque tinha muitas calorias. Mas quando o fazia, e conto se calhar pelos dedos de uma mão, fiquei em estado extremamente embriagado, ao ponto de ficar quase inconsciente, das poucas vezes que o fiz, porque por isso simplesmente não tinha controle. Hoje a sua autoestima está em cima. Hoje a minha Os seus afetos como é que estão? Acho muito agradáveis. Hoje é bom viver para mim. Eu tenho conseguido ir fazendo um percurso, que já vai mais ao encontro daquilo que eu quero para a minha vida. E o que é que quer? Quer ser mãe? Eu acho que um dia sim. Para já Sim. ainda não. Há uma série de situações que não o permite, mas sim, acho que vai passar por aí. Eu quero vir ter também uma relação. A minha independência fui conquistando também ao longo destes anos. E, portanto, já estou a trabalhar na área que gosto. Tenho o meu espaço, tenho a minha rotina. Consigo ter a minha rotina de uma forma saudável, o que seria impensável. E não está obcecada pela comida? Come aquilo que lhe apetece? Come doces? Como. Como. Não o farei todos os dias, mas a minha vida é muito mais para além de comida, ok? Antes a minha vida era a comida. Hoje a comida faz parte da minha vida, como muitas outras coisas. E eu acho que é esse equilíbrio que depois
que permite, de facto, depois viver o resto, ok? O estar com os amigos, o estar com os pais, o estar comigo, que foi uma coisa que eu não sabia estar. O tratar de mim da forma que eu mereço. Isso é todo um novo mundo que... Que a deixa feliz. Muito, muito. E que me faz querer acordar todos os outros dias e continuar. E continuar a viver. O seu testemunho é fundamental. Obrigada, Lina. Obrigada, Eduardo. Lina aprendeu a olhar para a comida, a saboreá-la, a ver-se ao espelho, a exercitar o corpo sem estar obcecada com a imagem, não precisa da balança, ganhou vontade de viver e acredita em si própria. Para a semana teremos aqui a Isabel. A Isabel, infelizmente, é um caso muito mais comum entre os jovens do que aquilo que podemos pensar. Isabel automutilava-se. Confesso, termina por hoje. Obrigada, Lina, mais uma vez, e Eduardo. Até para a semana. This is the end, my only